Olá, meus amigos do canal Retorno da Glória, que o Espírito Santo guie a cada um de vocês em toda a verdade para esses nossos últimos dias. E, meus irmãos, já estamos, na verdade, na segunda semana da COP26 e muitos países têm se comprometido com as questões climáticas. E a página do G1 trouxe uma matéria dizendo que 70 países se comprometeram a abandonar o uso de carvão, que é o combustível fóssil mais prejudicial ao meio ambiente, o qual atualmente é responsável por 37% da geração de eletricidade no mundo. E ainda nessa mesma matéria é dito que os Estados Unidos, o Canadá e outros 18 países se comprometeram a interromper o financiamento público de projetos de combustíveis fósseis até o final de 2022 e prometeram também direcionar seus gastos para a energia limpa. E também na página O Estado de Minas, vemos que até o Brasil não quis ficar de fora na questão da luta contra as pioras climáticas, de maneira que o presidente Jair Bolsonaro e também o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, anunciaram um aumento da meta climática do país em um discurso o qual foi transmitido no pavilhão do Brasil, lá na COP26. E segundo o anúncio do governo federal, a nova previsão é cortar 50% das emissões de gases de efeito estufa até 2030. E o governo também anunciou que vai antecipar a meta de zerar o desmatamento ilegal de 2030 para 2028 e assim alcançaram a redução de 50% até 2027. E ainda nessa mesma matéria da página O Estado de Minas, é dito que mais de 100 líderes mundiais se comprometeram na terça-feira, dia 2 de outubro, a deter e reverter o desmatamento até 2030, com medidas apoiadas por 19 bilhões de dólares de fundos públicos e também privados, os quais serão investidos na proteção e restauração das florestas. E, meus amigos, antes de prosseguirmos nesse assunto, está aí na tela o vídeo anterior que traz uma reflexão sobre o batismo de Tami Miranda, mostrando que nós também podemos estar caindo em um engano semelhante ao que ela e os frequentadores dessa comunidade estão caindo. Então, depois desse vídeo aqui, dê uma conferida nessa reflexão, ok? E o link vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Bom, e voltando ao nosso assunto, a verdade é que, aos olhos humanos, meus irmãos, esse congresso e as medidas que estão sendo tomadas poderiam até mesmo, em uma outra situação, serem louváveis. Contudo, há quase 2000 anos atrás, Jesus disse aos seus discípulos: "Vede que ninguém vos engane." Isso está em Mateus 24, versículo 4. Bom, vocês já devem ter escutado uma certa terminologia vulgar dos nossos dias, a qual diz: qual é o hype da vez? Veja, principalmente entre os jovens, tanto os que estão na mídia ou não, e até mesmo entre os adultos que se encontram na mesma situação de serem personalidades midiáticas ou não, hoje todos querem saber qual é o hype da vez, ou seja, qual o assunto, a moda, a pessoa e os grupos sociais que estão em alta, para que eles possam seguirem pelo mesmo caminho a fim de também estarem no hype. E sabendo que o hype da vez seria as questões climáticas, desde 2015 o bispo de Roma ingressou por esse caminho, pois a ecologia estaria em alta dali para frente. E, meus irmãos, quando o mundo diz que alguém ou alguma coisa está no hype, é porque esse produto, essa pessoa ou essa ideia está sendo extremamente promovida. E acompanhando a alta tanto das questões ecológicas como da imagem heróica e defensora da pátria, que também está em alta ou no hype por causa da Marvel e também da DC Comics. Desde 2015, com o lançamento da encíclica Laudato Si, a intenção do Papa Francisco sempre foi se promover ao extremo, se utilizando de uma roupagem de herói do clima. E agora eu vou colocar um vídeo que provavelmente poucos assistiram, mas que já mostrava como esse jesuíta iria se promover pegando carona nas questões ecológicas. Ele é um homem gentil, um homem sagrado.
Mas o que ele fará quando o planeta criado por Deus, com amor, virar alvo de ataques? If we destroy creation, creation will destroy us. It's time to take out the trash. Um pontífice lutando pelo povo e pela criação de Deus. Come on, Your Holiness. Destemido. Incansável. This Pope must be stopped. Coal, oil, gas, these are God-given gifts, and they are ours for the taking. Irrefreável. Forgive me, Father. Nature never forgives. If you slap it, it will always slap you back. Ele é um homem fácil de seguir e difícil de silenciar. Mas nesta épica batalha contra a crise climática, não podemos permitir que ele lute sozinho. Neste verão, para salvar nosso mundo, Come on, Francis. um homem arriscará tudo. Power of me compels you. Francis! Papa Francisco em a encíclica. To change everything, we need everyone. Chegando à Terra em junho. Bom, de acordo com a página CNN Brasil, para os vaticanistas, é um consenso que a pauta verde deve ser a principal marca do atual papado, pois isso permitirá, conforme diz o próprio Papa, ser uma esperança concreta às futuras gerações. Meus amigos, muitos de nós ainda dizemos que a COP26 e as investidas do Papa com relação ao clima não tem nada a ver com a preparação para o mundo aceitar o decreto dominical. E muitos de nós ainda dizemos que isso é uma teoria conspiratória ou delírios de fanáticos. E por fim, essas pessoas preferem acreditar que são inteligentes o suficiente para não crer nessas coisas, quando na verdade estão sendo ingênuas e também estão demonstrando sua incapacidade de discernir as coisas espirituais. Veja, nós sabemos que a ordem jesuíta foi criada justamente em um momento em que o protestantismo estava obtendo vitória sobre os erros e as tradições católicas romanas. E para que o papado mantivesse seu posto de soberano sobre a igreja e também sobre o Estado, essa ordem foi estabelecida. E diz o espírito de profecia: era princípio fundamental da ordem que os fins justificam os meios. O Grande Conflito, página 235. Amigos, Roma não muda e os jesuítas não mudam. E assim como Roma se revestiu de uma roupagem cristã para permanecer no poder lá na Idade Média, hoje, um Papa jesuíta, o qual tem como objetivo manter o poderio de Roma através de todos os meios possíveis e imagináveis para se chegar aos fins desejados, agora, ele está se revestindo da roupagem de um super-herói da ecologia. Ele está literalmente se tornando o Capitão Planeta, a fim de estabelecer o domínio climático sobre o mundo e impor o selo da sua autoridade sobre a raça humana. Portanto, irmãos, não sejam inocentes ao ponto de crerem que realmente o bispo de Roma está empenhado nas questões climáticas porque ele ama o meio ambiente. E nem sejam inocentes a ponto de pensarem que, pelo fato do decreto dominical vir lá dos Estados Unidos, só por causa disso, Roma então ficará sentada esperando que a segunda besta fizesse o seu papel. Pois a verdade é que, ainda que o decreto seja promulgado pelo Congresso norte-americano, não será o presidente dos Estados Unidos que será exaltado nos últimos dias, mas sim a primeira besta de Apocalipse 13. E por isso, o bispo de Roma se tornou o Capitão Planeta a fim de ganhar jovens e também adultos em todo o mundo para que facilmente venham a aderir ao domingo climático obrigatório. E, olhando para o que está acontecendo em nossos dias, também não sejamos inocentes a ponto de pensar que, se os adventistas não se prepararem agora, nesse momento em que o Espírito do Senhor está nos ajudando a compreender que as cenas finais logo se desenrolarão,
Então, teremos tempo para nos prepararmos após a saída do decreto dominical, porque aquele tempo será o tempo de misericórdia para os que não tiveram oportunidade de ouvir ou de compreender plenamente as 3 mensagens angelicais como nós temos compreendido. Portanto, amigos, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração, mas permitamos que o Espírito Santo faça morada em nossas vidas, a fim de nos prepararmos espiritualmente para aquilo que se encontra bem diante de nós. Bom, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. E se esse conteúdo foi útil para você, então ajude esse canal com o trabalho missionário, deixando aí o seu like e também fazendo um comentário para fortalecer os nossos irmãos na fé. E fazendo essas 2 coisas, o YouTube indicará esse vídeo para mais pessoas aqui na plataforma. Então, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, meus amigos.